Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 5 de novembro. Vamos invocar a Santíssima Trindade para meditar o Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 25 até o versículo 33. Vamos ouvir com atenção o Evangelho do Senhor, porque o Senhor, Ele quer realizar maravilhas no nosso coração. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muito povo acompanhava Jesus. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e se não me ama mais que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la, para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para tratar da paz. Assim, pois, qualquer um de vós que renuncia a tudo que possui não pode ser o meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ouvindo o evangelho de ontem, Jesus falava daqueles que se recusaram ao convite feito. Acharam que aquele convite estava em horário ou momento inoportuno e justificaram o convite e assim não aceitaram. Por um motivo, por um outro, não foram à ceia a qual tinham sido convidados. Por um motivo ou outro, recusaram o convite. Jesus, então, dizendo de ontem e no Evangelho de hoje, ele vai nos dizer de que o reino dele, que já começa aqui, o reino de Deus nos requer liberdade e entrega. Liberdade e entrega. Jesus Cristo nos chama a segui-lo, e segui-lo requer liberdade e entrega. Por isso que a proposta de Jesus para nós, naquele convite de ontem, no convite que ele faz de hoje, ele vai anunciando, requer que a gente tenha um coração livre para participar do seu projeto. Um coração livre, participar do projeto do reino de Deus. Então é necessário que sejamos desapegados daquilo que nós temos, desapegados dos afazeres, como nós partilhamos no Evangelho de ontem, desapegados dos afetos. Jesus nos falava no Evangelho de ontem, largar família, como ele fala também no Evangelho de hoje. Se alguém vem a mim e não me ama mais que meu pai, minha mãe, os seus filhos, este está apegado. Jesus não está recusando ou não está nos falando que não devemos ter laços com os nossos familiares ou ter coisas.
O Senhor sempre está nos falando de que não devemos ser apegados aos afetos, apegados às coisas. Santo Inácio vai nos ensinar muito nos retiros de silêncio as desordens, os apegos, desordens que temos em nossa vida, os apegos exagerados, as desordens que temos que nos fazem assim recusar o convite do Senhor. Que esses apegos, esses afetos nos fazem nos desviar do projeto do Senhor. Por isso que ele fala que devemos nos desapegar, porque esses apegos nos faz desviar da vontade do Senhor, nos faz olhar para nós mesmos e não olhar para Cristo Jesus. E assim nós recusamos o convite, aí nós perdemos de caminhar no projeto do Senhor. E assim nós perdemos a vida plena. Hoje a igreja dedica a família e Jesus vai falar desses afetos. Sim, vamos rezar pelas nossas famílias. Que as nossas famílias cada vez mais se coloquem na presença do Senhor e assim possamos servir com alegria ao Senhor que nos chama ao projeto dele. E que nós e os nossos familiares cada vez mais possam se aproximar de Jesus e aceitar o convite que ele tem feito. Que o Senhor possa, nesta quarta-feira, repousar a tua bênção sobre os nossos familiares, sobre as nossas famílias. Que o Senhor repouse a tua graça e cada um de nossos familiares possa cada vez mais se aproximar do Senhor. Que pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de São José, pela intercessão da família de Nazaré, a bênção de Deus repouse sobre as nossas casas e nossos familiares. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sagrada família de Nazaré, nossa família sua seja sempre. Amém.